Olha, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de enfermagem é que toda jornada importa. Cada passo, cada plantão, cada recomeço. E hoje eu quero dividir a minha história com você, porque eu acredito que as histórias têm poder. Poder de conexão, poder de inspiração, poder de transformação. E a minha história pode muito bem ser parecida com a sua. Meu nome é Daniela, sou enfermeira, nasci em São Paulo, sou filha da dona Cida e do seu Júnior, irmã mais velha de 3. Cresci numa casa simples, mas com muito amor. Meu pai sempre trabalhou muito, ele é do ramo de comércio de tecidos. E quando eu era criança, a gente não tinha luxo, mas sempre tivemos muitos valores. E foi isso que me sustentou até aqui. Desde nova, eu sentia que cuidar de pessoas era o que me fazia sentido. Sempre soube que eu queria atuar na área da saúde, mas a vida me levou por uns caminhos mais difíceis no começo. No ensino médio, eu tentei um curso técnico de telecomunicações. Não tinha nada a ver comigo. Quando eu terminei o ensino médio, eu decidi, quero ser enfermeira. O problema é que naquela época eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade particular, que não era tão acessível como é hoje. E eu vinda de escola pública, achava que não estava preparada aí para tentar uma vaga numa universidade federal. E foi aí que eu decidi fazer o curso de auxiliar de enfermagem, que era o que eu podia fazer com o que eu tinha naquele momento. E foi assim que tudo começou. Depois de me formar como auxiliar, o próximo desafio era conseguir um emprego. E quem já passou por isso sabe, conseguir a primeira oportunidade na enfermagem não é nada fácil. Então meu primeiro trabalho foi numa cooperativa de home care. Eu lá, recém-formada, sozinha, cuidando de pacientes de média, alta complexidade, a gente aprende sozinha mesmo na prática, né? Dava plantão noturno, diurno e ao mesmo tempo fazia o curso técnico de enfermagem. Aí depois eu também fui para uma casa de repouso, onde era eu e mais uma auxiliar para cuidar de 30 idosos. A sobrecarga era absurda, era impossível oferecer um cuidado digno que aqueles idosos mereciam. Daí eu terminei o curso técnico de enfermagem e consegui uma vaga administrativa numa empresa de home care, onde eu também trabalhava bastante, mas ganhava um pouco mais. E aí foi então que eu consegui dar o meu próximo passo, que era iniciar a faculdade de enfermagem. Mas a jornada nunca é linear, né? A empresa de home care fechou e eu perdi o emprego. Aí precisei me reinventar de novo. Consegui um emprego na saúde ocupacional, no ambulatório da imprensa oficial do estado de São Paulo, onde eu fazia o atendimento dos colaboradores da imprensa. Lá o ambiente de trabalho era muito legal, mas o salário era muito baixo. Mas mesmo assim eu consegui continuar pagando a minha faculdade, muitas vezes com a ajuda do meu pai. E segui firme lá, acreditando que o meu esforço ia valer a pena. E foi nessa fase que eu passei num concurso público da Prefeitura de São Bernardo do Campo. E aí eu comecei a trabalhar como técnica de enfermagem na UTI neonatal. Foi um grande desafio. Foi meu primeiro trabalho dentro de um hospital. Eu já tinha experiência com pacientes graves crônicos, né, no home care, mas lá eram prematuros extremos, sondas, tubos, mães desesperadas. Era tudo muito novo para mim. Foi bem assustador no início, né? Me sentia perdida. Mas com o apoio das minhas colegas eu aprendi, cresci, me fortaleci. A experiência foi transformadora. Aprendi bastante, cresci como profissional. Só que logo depois que eu entrei na ANEL, eu também terminei a faculdade de enfermagem. E aí eu sonhava que eu ia ser promovida como enfermeira lá mesmo, né? Mas o reconhecimento nunca veio. E aí depois de quase 2 anos esperando, já formada e continuando a trabalhar como técnica, eu percebi que eu estava estagnada. E se eu quisesse crescer, eu teria que buscar outras oportunidades. Foi aí que eu tive que tomar uma decisão bem difícil. Pedi demissão da prefeitura e fui buscar novas experiências. Aí eu consegui primeiro entrar como enfermeira numa empresa de transporte interhospitalar, essas ambulâncias particulares que fazem transporte e remoção de paciente. E depois eu consegui uma vaga também como enfermeira de clínica médica, num pequeno hospital particular da cidade que eu morava. Então, embora eu tivesse conseguido o que eu queria, eu tinha 2 empregos como enfermeira, o que veio foi o cansaço, a exaustão
e a certeza de que aquilo não era o que eu realmente buscava. Eu trabalhava 12 horas por dia, todos os dias. Não sabia o que era folga, mal via minha família, não tinha tempo para nada, gastava dinheiro com gasolina, comida fora de casa. A sensação era que eu só vivia para trabalhar. E lá no fundo eu sabia que eu merecia muito mais do que aquilo. E foi então que a pandemia chegou. Aí o trabalho triplicou, o risco de contaminação era altíssimo, o medo era constante, principalmente porque eu ainda morava com os meus pais. E foi nesse contexto caótico que o inevitável aconteceu. Eu peguei Covid e a minha família toda também. Daí, primeiro eu passei numa consulta no pronto-socorro do SUS e fiquei afastada. Durante esses dias que eu estava de atestado, eu fui atendida pelo SUS através de uma consulta digital. Pela primeira vez eu experimentei a telesaúde como paciente e aquilo me fascinou. Eu recebi um atendimento médico de qualidade, sem sair de casa, diretamente pelo celular. A enfermeira primeiro me acolheu, fez minha triagem e aí depois eu passei com a médica. E recebi tudo, receita, atestado pelo celular. Eu fiquei maravilhada, né? Como assim eu fui atendida com tanta eficiência, sem sair de casa e pelo SUS? E aí, naquele momento, uma semente foi plantada na minha cabeça, né? E se eu pudesse trabalhar assim? E se existisse um novo jeito de ser enfermeira? Aí eu comecei a pesquisar e descobri a teleenfermagem. Vi que era uma área em expansão por causa da pandemia. Aí pesquisei, estudei, mergulhei no universo da saúde digital, que era completamente novo naquela época, e comecei a enviar currículo para vários hospitais e empresas. E aí, depois de um tempo, eu consegui a minha primeira vaga em teleenfermagem, que foi no Hospital Sírio-Libanês. E daí tudo mudou, eu comecei a trabalhar de casa, tinha um salário bem melhor e pela primeira vez eu tinha qualidade de vida. Consegui estudar, fiz 3 pós-graduações, o que antes eu não conseguia porque eu não tinha tempo. Casei, o que antes também nem passava pela minha cabeça porque eu não tinha nem tempo de sair, conhecer alguém, né? Comprei minha casa e o mais importante, realizei o sonho de ser mãe e uma mãe presente. Hoje a minha filha tem 2 anos. Mas como nem tudo são flores, no ano passado, quando ela ainda tinha 1 aninho, algo me marcou profundamente. Na época eu ainda trabalhava na telesaúde do Sírio, com uma escala fixa de 6x1. E a Alice ficou muito doente, ela estava na escolinha, né, para eu poder trabalhar, ela estava na escola, e ela pegou bronquiolite. E aí ela ficou bem grave, teve que ficar na UTI 15 dias. Quando ela saiu do hospital, eu olhei para ela e pensei, eu não posso mais colocar ela na escola tão pequena. E foi aí que eu tomei uma decisão difícil, mais uma decisão difícil, né? Saí do Sírio e fiquei um tempo sem trabalhar. Mas eu precisava trabalhar, né? Eu precisava dar um jeito aí de me reinventar. E aí eu comecei a atender pacientes online, particulares, né, nos horários que eu conseguia enquanto eu cuidava dela. E aí no início desse ano me veio uma outra ideia. E se eu ajudasse outras enfermeiras a trilhar o mesmo caminho que me transformou? E foi assim que nasceu o meu curso Enfermeira Digital, que é um curso para quem quer entrar na área da saúde digital, na teleenfermagem, né, conquistar mais autonomia e mais reconhecimento e qualidade de vida, assim como eu conquistei. Então, hoje, além de atender os meus pacientes online, eu também ensino outras profissionais da enfermagem a entrarem na área digital, porque a enfermagem pode e deve ser vivida com dignidade, flexibilidade e propósito. E se você que está me ouvindo agora também está se sentindo cansada, sem tempo, sem reconhecimento, eu só quero te dizer uma coisa, existem outros caminhos. A enfermagem não precisa custar tão caro para a gente, não precisa custar nossa saúde, momentos preciosos com a nossa família. A enfermagem é muito maior do que plantão exaustivo, salário baixo e sobrecarga. Existem novas formas de exercer a enfermagem. Hoje eu olho para minha filha crescendo e penso, valeu a pena. Cada renúncia, cada recomeço, cada escolha. Porque quando a gente escolhe com coragem, o caminho se transforma. A enfermagem me deu tudo, até a chance de me reinventar. E agora eu tô aqui para te lembrar disso. Você também pode, você também merece.
A sua história ainda está sendo escrita e ela pode ser linda.